Boa noite, Igreja Batista Betel. Boa noite a você que está conosco. Só queria lembrar a você que nós estaremos fazendo algumas mudanças em nossa página. Com certeza você vai verificar isso. Mas hoje eu gostaria de fazer um grande lembrete a você. Ore por nós, ore pela Igreja Batista Betel, ore pelo Brasil, por esse momento que nós estamos passando de eleições. Com certeza, Deus está no controle de tudo. Mas se nós, como povo de Deus, invocarmos o Senhor, Deus vai ouvir a nossa prece, Deus vai ouvir a nossa oração e Ele vai curar o nosso Brasil. Louvamos a Deus porque você está aqui. Compartilhe, mais uma vez, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Dê um like e se inscreva em nosso canal também. E venha conhecer a Igreja Batista Betel, uma família que ama e que está esperando por você. E que Deus assim nos abençoe.
chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu queria ler com vocês a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5, versículos 1 a 12. E a Bíblia diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Aplauda ao Senhor, meu querido. Este é o texto que eu mais amo na Bíblia. Não tem uma vez que eu leio que eu não tenho vontade de chorar. O título dessa mensagem é: como é o céu? E esta é uma pergunta retórica, mas que provoca respostas diferentes. Para algumas pessoas, o céu é uma ilusão, uma loucura, um devaneio de alguns crentes loucos que vivem fora desse mundo. Para outros que são cristãos, o céu é um lugar que deve ser maravilhoso, mas que eles fazem de tudo para evitá-lo. Ele deve ser bom, mas eu quero mesmo é ficar aqui. Talvez você se encaixe nisso. Mas há uma terceira visão, que é a visão daqueles que entendem o que é o céu. É o lugar onde não tem mais dor, nem maldição, nem tristeza, nem lágrimas, nem injustiça, nem mentira, nem verdade, nem pecado, nem tentação. O céu é um lugar onde está o nosso Pai, onde está o nosso Redentor Jesus, onde está o Espírito, onde vêm os nossos galardões. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse texto aqui, ele é tão rico, que daria para a gente passar, talvez, umas 7 semanas abordando sobre esse texto. Mas hoje aqui eu quero falar sobre 4 características do céu, que você precisa entender. E eu espero que você, ao terminar de ouvir essa mensagem, você entenda e guarde estas características para a tua vida daqui para sempre. Em primeiro lugar, o céu é um lugar real. Ele de fato existe. Ele está numa outra dimensão, mas ele é real, ele existe. Ele não é um lugar que João imaginou. A palavra de Deus aqui nesse texto, ela usa várias vezes: eu vi. Na verdade, João está tendo uma experiência visual e auditiva. Ele estava fisicamente na ilha de Patmos, aprisionado por conta da pregação do Evangelho. Mas ele foi arrebatado em espírito. E o texto diz no versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele viu. O versículo 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. O versículo 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro.
Então, na verdade, João está tendo uma experiência de ver. Ele não está imaginando, ele está vendo com os olhos espirituais. Ele está experimentando com os seus sentidos o lugar mais extraordinário que alguém já imaginou. A palavra de Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A frase "eu vi" aparece 34 vezes no livro de Apocalipse. E a frase "eu ouvi" 26 vezes no livro de Apocalipse. A palavra céu aparece 532 vezes na Bíblia. Portanto, o céu é real. Diga assim: o céu é real. Jesus falou do céu. Jesus, em João 14:2, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Querido, há um lugar preparado para você na presença do Deus Todo-Poderoso. É real, é de verdade. É tão real que Paulo diz que a nossa cidadania é celestial. Eu gosto de pensar no céu como um lar docilar, de volta para casa. Eu amo, quando eu me converti, havia um corinho que a gente cantava muito. Vocês que são mais novos na fé talvez não lembrem, mas eu vou pedir ajuda aqui das ovelhas. Aqui não é meu lar, rajante sou, meu lar é lá no céu. Jesus já preparou, avisto no portal um anjo a clamar, meu lar celestial. Breve verei Jesus vindo em glória. É lindo, né? Você vê que são só as ovelhas aqui que estão cantando. Mas é maravilhoso, né, gente? Eu me lembro que quando eu me converti, eu ficava imaginando, a gente cantava muito o céu. E depois de um tempo, os cânticos começaram a ser cânticos só da terra. As pessoas, sabe, tentando receber cura, receber, né, algum tipo de libertação. E o homem, muito facilmente, ele se demove deste encanto extraordinário, que é saber que um dia nós vamos estar na presença de Deus. Queridos, tudo que tem de mais importante, aquilo que é eterno, está no céu. Então, é por isso que a gente entende o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1:21, dizendo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, depois que ele se converteu, ele enfrentou tantas perseguições, que ele dizia assim: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é muito melhor morrer do que estar vivo. Ele diz: no entanto, eu fico dividido, porque eu tenho muito desejo de morrer e estar com Cristo, mas por vossa causa eu preciso ficar. Mas ele tinha o seu coração na presença do Senhor. Diga assim: o céu é um lugar real. A segunda característica do céu, queridos, é que o céu é um lugar de decisões importantes. Eu vou ler novamente o texto para explicar isso a vocês. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Isso era um pergaminho. Não é um livro como esse aqui, né? Isso aqui é um códex. Mas o livro daquele tempo era um pergaminho que podia ser escrito por fora e por dentro. E uma vez terminado, ele era selado com cera. E só poderia ser aberto quando os selos fossem quebrados. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ora, o pergaminho que está na mão direita de Deus é um documento.
E muitos estudiosos acreditam que este documento não era um documento qualquer, era um título de propriedade, uma escritura de propriedade. Vocês sabem que naquele tempo as propriedades de Israel, elas não ficavam definitivamente nas mãos de alguém. Porque quando Deus dividiu as terras pelas 12 tribos, cada família recebeu a sua porção. Então, se ao longo da vida o camarada não administrasse bem e ele perdesse aquela propriedade, no final de 50 anos, no período do jubileu, a terra era redimida e voltava para as mãos dos proprietários originais. Deus é bom, né? Ele não permitiria que as descendências recebessem a punição de pais ou avós que administrassem mal as terras. Mas a verdade, gente, que uma escritura de propriedade, do lado de fora, do lado de dentro, estava escrito o quê? Tudo relacionado àquela propriedade. Qual era o tamanho, o que tinha nela, porque vocês saibam que quando alguém comprava uma propriedade, comprava com tudo que tinha dentro, inclusive os escravos que lá trabalhavam. Então, se tivesse animais, fazia parte da propriedade. Se tivesse alguma casa, fazia parte da propriedade. Inclusive, os escravos e os trabalhadores que ali trabalhavam. Então, do lado de dentro daquela escritura, estava escrito a propriedade, as características da propriedade. E do lado de fora, estava escrito o quê? Os requisitos necessários para alguém comprar e redimir aquela terra. Portanto, aquela escritura de propriedade que está nas mãos de Deus é uma escritura do planeta Terra. Vocês sabem que Deus, a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Mas sabemos que Satanás tentou aos nossos pais, Adão e Eva, e eles, por terem desobedecido a Deus, eles perderam a terra para Satanás. Então, nesse momento, João, que estava extasiado com toda a beleza que ele estava vendo nos céus, de repente os seus olhos são atraídos para a mão direita de Deus. E ele ouve então um anjo dizendo: quem é digno para abrir o livro e desatar os seus selos? A pessoa, para ser digna, para ocupar aquela função de redimir a terra e de trazer a terra de volta para os proprietários originais, aliás, é o próprio Deus, né? Volta para a sua mão. A pessoa tinha que cumprir 3 requisitos. O primeiro requisito, isso em Israel, tá? Era ser um parente próximo. Vocês se lembram da história de Ruth? Quantos já leram o livro de Ruth? Na história de Ruth, o que acontece? Nós sabemos que Noemi e a sua família deixam a terra de Belém e vão para a terra de Moabe por causa de uma grande seca. Eles perdem tudo, perdem as suas terras, perdem todos os seus bens e vão buscar a vida lá na terra de Moabe. Estando lá, morre o marido dela, morre os seus filhos, e das 2 noras, somente uma seguiu Noemi de volta para Belém, quando ela ouve que agora já estava chovendo e tinha abundância em Belém. Só que elas chegam lá e não tem absolutamente nada, mas elas tinham na sua família uma terra que havia sido perdida. Então Noemi fala para sua nora Ruth que ela vá procurar um homem chamado Boaz. Boaz era da sua família e ele poderia ser o seu redentor, mas um detalhe: para redimir a terra, ele tinha também que se casar com Ruth. Acontece que Boaz, ele até se dispõe àquilo, mas descobre-se então que havia um homem que era um parente ainda mais próximo. Então ele tinha que ceder o lugar para aquele parente mais próximo. E quando aquele homem, o parente mais próximo,
ele recebe a proposta de redimir a terra, ele fica super animado. Mas quando ele descobre que ele tem que casar com Ruth, ele fala: não, casar eu não vou. Então naquele momento ele abre mão de redimir a terra, e Boaz aceita o desafio, redime a terra volta para a família, ele se casa com Ruth, e deste relacionamento algo extraordinário acontece, porque eles são antecessores do rei Davi e portanto do rei Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir, se expresse. O primeiro requisito, portanto, era que ele fosse um parente próximo. O segundo requisito é que ele estivesse disposto. Vocês vejam que aquele homem que era próximo falou: não vou querer levar essa mulher, eu quero a terra, mas a mulher eu não quero. Então ele não podia ser o redentor, porque ele não estava disposto. E o terceiro requisito é que ele tivesse o dinheiro para pagar o preço requerido pela propriedade. Então, a verdade é que Deus está com um documento, com a escritura de propriedade do planeta Terra. O anjo aparece perguntando: quem é digno, quem cumpre os requisitos para redimir essa terra? E nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. Um silêncio no céu sepulcral, né? Os versículos 3 e 4 dizem: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, e o texto original, chorar muito, é chorar compulsivamente, chorar gemendo, gritando, desesperadamente. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Uau! Sabe, queridos, é muito importante que você saiba que esta terra aqui hoje, ela pertence a Satanás. Você sabia disso? Ela pertence a Satanás. Ela precisa ser redimida. E a gente sabe disso porque Jesus certa vez disse: eis aí o príncipe desse mundo, ele está vindo aí e eu não tenho nada com ele. Satanás também, quando tentou Jesus lá no deserto, ele leva Jesus para um lugar alto e ele diz assim: está vendo toda esta glória deste mundo, todos os reinos deste mundo? Eu te darei, se prostrado me adorares. Você não vê Jesus dizendo: não, isso não é teu não, isso é do meu pai. Ele não diz isso, porque Deus respeita as decisões. Ele deu ao homem e o homem entregou para Satanás. Mas vai haver um tempo de redenção. Vai ter um tempo em que Deus vai redimir este planeta. Mas para que houvesse alguém para redimir o planeta, tinha que cumprir os 3 requisitos. Nós sabemos que durante a grande tribulação, no processo de redenção, Deus vai tocar na vida das pessoas. A Bíblia fala de 144 mil judeus que vão se converter. A Bíblia fala de milhares e milhões de pessoas de toda tribo, língua e nação que vão se converter, que vão ser redimidas pelo Senhor, amém? Mas quem é digno de abrir o livro? É uma pergunta importante. E a verdade é que aquele silêncio, tanto no céu, na terra, quanto embaixo da terra, mostrava que ninguém era digno, irmãos. Em todos os milhões de anjos, nem Miguel se colocou, ele se calou. O pai Abraão, que certamente estava lá, também ficou quieto. O grande legislador Moisés, o homem que via Deus face a face, também se calou. O grande matador de gigantes, o maior de todos os guerreiros, o rei Davi, também se calou. Todos os profetas, todos os homens, os conhecidos e os desconhecidos, nenhum deles era digno.
E por isso João chorava, e chorava, e chorava. Aquele lugar maravilhoso, de repente, se torna um lugar de tristeza profunda, pela constatação inexorável de que ninguém poderia mudar os destinos da terra. E a terra, naquele momento, na visão de João, estava irremediavelmente perdida. O choro de João, meus queridos, representa o choro de Adão, que depois de pecar, teve que enterrar o corpo do seu filho Abel, que foi morto por um outro filho, Caim. Aquele choro de João representa o choro da nação de Israel, que passou 400 anos escravizada, debaixo do jugo dos egípcios. Aquele choro de João representa o choro de todos os que morrem de doenças, de todos os que recebem prognósticos irreversíveis, de todos que perdem pessoas queridas, de todos aqueles que tiveram seus lares desfeitos, arrasados, de todos aqueles que sofrem as violências, as injustiças deste mundo. É o choro de uma humanidade que clama por um Redentor. João achava que ninguém seria digno, mas de repente ele ouve uma voz dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de quebrar os selos e redimir a humanidade. Glória a Deus. Existe um Redentor aqui. E nos versos 5 e 6 a gente lê: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele preenche os requisitos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quem era digno? João ouve o anúncio de que era o leão da tribo de Judá. Isto faz uma referência absoluta ao Messias, porque lá em Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar os seus filhos e ele ora por Judá, ele diz: Judá é um leãozinho. E ele diz: o trono, não o cetro, não será apartado de Judá. Então, na verdade, Judá era o leãozinho, porque o verdadeiro leão era o seu descendente, Yeshua HaMashiach, o Messias. A raiz de Davi, está lá em Isaías capítulo 11, do trono de Jessé nascerá um rebento, o Messias, aquele que haverá de governar o mundo. Mas é interessante que, quando ele olha para ver o leão, ele não vê um leão, mas ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Certamente Jesus entra na sala do trono e as suas vestes estão manchadas de sangue, e as suas mãos estão perfuradas, e os seus pés estão perfurados, e do seu lado tem o sinal da lança que o feriu e o matou. O leão da tribo de Judá, anunciado, aparece como um cordeiro. Meu querido, no céu, Jesus sempre será o cordeiro. Na primeira vinda ele veio como cordeiro. O cordeiro é o animal do sacrifício. Em todos os textos do Velho Testamento, os animais tinham que ser cordeiros perfeitos, sem nenhum defeito, puro, porque eles apresentavam e simbolizavam o verdadeiro sacrifício, que é Jesus. João Batista, quando viu Jesus passando certa vez, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na primeira vez ele veio como cordeiro, mas querido,
Ali nesse texto de Apocalipse 5, está para começar o momento mais difícil da história dos homens, o juízo de Deus sobre os impenitentes, o juízo de Deus para com todos os homens maus que multiplicaram a iniquidade sem nunca aceitar a graça do Senhor Jesus Cristo. Para eles, ele será o leão. E vocês saibam que o leão, quando ruge na floresta ou na savana, o seu rugido é ouvido a 8 quilômetros e os animais estremecem. O diabo, a Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao derredor, mas ele não é o leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Mas para nós, ele sempre será o Cordeiro. Queridos, até quando nós chegamos na presença de Deus, diante do tribunal de Cristo, até mesmo nesse momento, quando nós olharmos para Ele, Ele estará nos desnudando, conhece todos os nossos pecados, todas as nossas intenções, conhece tudo a nosso respeito. A Bíblia apresenta aquele cordeiro como 7 chifres. Chifre nas escrituras é símbolo de poder. E o número 7 é o número da plenitude, da totalidade. Então ele é todo poderoso. Mas a Bíblia diz que ele tem 7 olhos. Olhos nas escrituras fala de conhecimento. Ele tem todo conhecimento. Ele é onisciente. Ele é o todo poderoso, onipotente. Até naquele momento, quando nós estivermos diante dele, e todo o nosso coração vai ser revelado. A Bíblia diz que naquele dia Ele terá que enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Porque nós nos lembraremos de tudo aquilo que não deveríamos ter feito e fizemos. De tudo aquilo que deveríamos ter feito e não o fizemos. Nós lembraremos de todas as coisas. Mas ali diante de nós, o juiz é o Cordeiro. Porque ninguém se aproximará daquele trono sem ter antes sido arrebatado e ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Então aquele julgamento não é de salvação e perdição, mas é de galardão. Todos ali já serão salvos, porque ali estará o Cordeiro. Mas para o mundo não. Para aqueles que o rejeitaram, ele será o leão, ele será o juiz. E ele está no meio do trono. Mas o que é muito lindo é que as marcas do seu sacrifício permanecerão eternamente. É por isso, meus queridos, que quando a gente estiver lá, não vai ter ninguém que vai olhar para si e dizer: puxa, como eu sou bom, eu mereci estar aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente olhar para aquelas marcas, a gente vai saber: fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso na vida dele. Vocês se lembram dos 3 pré-requisitos que eu falei para vocês, que era necessário para o Redentor? Pois bem, quando ninguém era digno, ele se apresenta. E ele vai até o Pai e ele pega o livro. E ele tem os requisitos para quebrar os selos. E na quebra de cada selo, meu querido, é Deus redimindo um aspecto da humanidade, da terra. Não sem guerra. Vai ter que ter juízo. Vai ter que ter guerra contra o mundo das trevas, contra os homens que se levantam contra Deus. Mas ali está chegando o momento de retomada da escritura de propriedade do planeta Terra e de tudo que nele há. Amém, irmãos? Para os que não foram arrebatados, haverá 144 mil judeus que se renderão a Cristo. Além disso, milhares, milhões de pessoas de todas as tribos, línguas e nações sendo redimidas durante o processo da quebra dos selos. Mas quais são os 3 pré-requisitos? Qual o primeiro, irmãos? Tinha que ser um parente próximo. Qual o segundo? Tinha que ser alguém que quisesse. E qual o terceiro?
tinha que ser alguém que pudesse pagar o preço. Será que Jesus cumpre esses 3 pré-requisitos? Primeiro, a Bíblia diz que ele se fez carne e se tornou um de nós. Ele é um de nós. Lá no céu, Jesus terá um corpo como o nosso. Aliás, a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante ao dele. Ele é um de nós. Diga assim: ele é um de nós. João 11:12 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele é o primogênito, nós somos os seus irmãos. Diga: ele é o meu parente próximo. Primeiro requisito ele cumpre. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O segundo pré-requisito era: ele estava disposto. Vocês acham que Jesus foi crucificado porque foi incompetente, porque não foi um político hábil, porque ele não conseguiu convencer as pessoas que ficassem ao seu lado? De maneira nenhuma. Ele veio para morrer. Quando ele avisa os discípulos e Pedro tenta demovê-lo daqui, ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Foi para esta hora que eu vim. Mas ninguém o matou que ele não consentisse. Vocês se lembram que quando chegaram os soldados de Caifás procurando por Jesus, e ele fala: eu sou. E quando ele fala eu sou, ele está usando o nome de Deus, Yahweh, eu sou o que sou. E naquele momento os soldados caem no chão, só com o nome de Deus. Pedro se levanta, corta a orelha de Malcom, o soldado. Jesus pega a orelha e cola a orelha de volta e fala: Pedro, você acha que se eu quisesse eu não pediria ao meu pai, ele mandaria miríades de anjos, uma legião de anjos? Ele se entregou voluntariamente. Ele quis entregar a sua vida por você e por mim. João 10:18 diz assim: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ele está dizendo: eu entrego porque quero, mas vou tomá-la de volta porque quero. E queridos, ele morreu e no terceiro dia, saibam disso, quando Jesus vai se aproximando de Satanás, que detinha as chaves do inferno, Satanás olhou e viu uma luz no inferno chegando, e ele já começou a estremecer. Eu imagino que o inferno estava celebrando que eles tinham matado o Filho de Deus. Mas de repente vai chegando Jesus, o verbo encarnado, aquele que era, que é o mesmo antes de todos os tempos, o Todo-Poderoso. Ele vai chegando e ele toma as chaves das mãos do diabo e leva cativo o cativeiro. Ninguém pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, porque eu dou a minha vida voluntariamente, eu a tomo de volta quando eu quero. Portanto, ele era o parente próximo. Ele quis nos redimir. E o terceiro requisito é: ele tinha poder para isso? Sim. Qual era o preço requerido? Era o sangue de um inocente. No Velho Testamento estava claro: o perdão só aconteceria quando o sangue de um inocente fosse derramado pela vida de um pecador. Por isso os animais tinham que ser animais puros e perfeitos, inocentes. Nunca o sangue de um cordeiro salvou ninguém, já apontava para o sangue de Jesus. Apocalipse 5:9 diz que quando Jesus se apresenta, o povo começou a adorar e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos para redimir a terra, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituídos de reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia, irmãos. Qual era o preço?
O preço era o sangue de um inocente, e o sangue é o sangue de Jesus. Eu amo aquele cântico que diz: alvo mais que a neve. Por quê? Sim, neste sangue, mais alvos que a neve serei. Alvo mais. Adore, querido, você vai se juntar aos anjos. Mais alvos que a neve serei. Esse era o preço da minha vida, da sua vida. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas por um só ato de justiça, por um só homem, a vida eterna veio para todos. Ele pode, e Ele continua podendo. Então eu quero dizer para você que está me vendo, não importa qual seja o estado que você esteja, se você invocar o nome de Jesus, e você confessar o seu nome, o sangue de Jesus quebrará os grilhões de todos os pecados, de todas as cadeias, de todas as maldições. A terra será redimida. Aleluia. Nesse tempo de redenção, na grande tribulação, será uma guerra. Muitas pessoas terão que morrer, porque o tempo de entregar a vida para Cristo sem que haja a necessidade de morrer terá acabado no dia do arrebatamento. O anticristo se levantará e será um tempo de muita luta. Mas a Bíblia diz que haverá milhões de pessoas que o vencerão. E a Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Querido, eu quero te dizer, ainda hoje você vence ao diabo pelo sangue de Jesus. Não é pelo teu mérito, é pelo mérito dele, mas é pelo teu testemunho. Então abra a tua boca, não seja alguém que conta testemunho nem derrota. Fale da vitória de Jesus, vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, porque Ele te disse que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Você pode se expressar e aplaudir o Senhor. Quem é digno? O meu Senhor é digno. Por isso, quando o diabo vem te acusar, você diga assim: vai falar com ele. Eu fui comprado, eu fui redimido, eu voltei para casa. Por quê? Porque Ele é meu parente próximo. Por quê? Porque Ele desejou. A Bíblia diz que Jesus deixa 99 ovelhas no aprisco e vai buscar a ovelha perdida. Uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro, não importa quem seja. Se houver disponibilidade e um coração aberto, todos que invocarem o nome de Jesus serão salvos. Amém, irmãos? E por último lugar, Ele pode, porque Ele tinha como pagar o preço pelos nossos pecados. Mas por último lugar, eu quero dizer que o céu é um lugar de adoração. Se você não gosta de cantar, é melhor começar a gostar, porque lá vai ter muita cantoria. Muita cantoria. Vai ter muita música, viu, gente? E vai ser música de exaltação. Os versos 11 e 13 diz: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que
toda a criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono nos céus. Santo, santo, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, esse texto aqui que nós acabamos de contar. Esse cântico já é maravilhoso. Agora vocês imaginaram o cântico que vai ser cantado no céu por um coral de milhões e milhões de anjos e redimidos. E a Bíblia diz que toda criatura nos céus e na terra e até debaixo da terra. Meu irmão, quando Jesus declarar que Ele é digno de abrir os selos, até os demônios do inferno vão ter que falar: Ele é digno de tomar de volta o que nós roubamos, o que nós usurpamos. Aplauda! É isto que vai acontecer com a história dos homens. Aleluia! Aleluia, aplauda ao Senhor, vai, manifeste a tua adoração. Aleluia. Oh Deus, isso aqui é só o começo, isso aqui é só o começo. Vai ser muito mais estrondoso. Vão ser milhões e milhões no céu dizendo: Ele é digno. Diga: Ele é digno. Mais forte, diga: Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Esse vai ser o teor da adoração lá no céu, querido. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Senhor, nós reconhecemos que só Tu és digno. Feche seus olhos, meu querido. Só o Senhor é digno de receber a honra e a glória. Senhor, nós queremos viver a vida aqui honrando e glorificando o Teu nome, falando do Teu nome, Senhor, porque ainda há uma multidão de pessoas que não sabem que há um caminho, que há uma resposta, que há uma salvação, que há um Redentor que é digno. Porque nós somos indignos, mas Tu és digno. Nós somos pecadores, mas Tu és santo. Nós somos fracos, mas Tu és forte. Senhor, que a Tua igreja comece já a ensaiar, comece já a viver uma vida de louvor, de gratidão, de alegria, de adoração, porque não há dor que não tenha fim, Senhor. Não há, Senhor, uma maldição que não tenha sido quebrada. Não há uma história triste que não terá um final feliz para todo aquele que te invoca, que te exalta, Senhor. Nós queremos o céu, sim, meu Deus, porque lá será o lugar de alívio, de alegria, de júbilo. Oh Deus, por causa daquele que era, que é e há de ser o mesmo, Jesus. Querido, você que está me vendo na internet, você que está aqui, a sua vida é muito preciosa. Deus te criou para um propósito lindo.
de ser um adorador, de ser uma testemunha. Talvez a sua história tenha sido uma história de dores, de perdas, de sofrimento, de bullying. E talvez você pense que ninguém pode resolvê-la. Mas tem um Redentor que morreu pela sua vida. Então, se houver alguém aqui que precisa entregar a vida para Cristo hoje como Senhor e Salvador da sua vida, e alguém na internet, você está vendo esse QR Code, é para você colocar o teu celular, enquanto eu estiver orando aqui, você abra a tua boca e diga: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo, Senhor. Eu reconheço que sozinho eu não consigo. Mas se houver aqui alguém, eu peço que a igreja fique de olhos fechados. Eu peço um pouquinho mais de luz que eu quero enxergar. Se você hoje quer entregar a sua história, o teu passado, o seu futuro e o seu presente para Jesus, o Redentor, para que Ele seja o teu Redentor, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar com você e por você. Alguém? Fique com a mão levantada. Graças a Deus por essa vida. Fique com a mão levantada. Há mais alguém? Há mais alguém por aqui? Os diáconos me ajudem, por favor. Graças a Deus. Levante a sua mão. Graças a Deus. Levante a sua mão. Hoje é dia de salvação. Graças a Deus. Aliás, eu vou pedir você, vem aqui à frente, para que esse momento seja marcado na sua história. Sai do teu lugar. Hoje é dia de caírem os grilhões de Satanás na tua história. Pode vir, meu irmão. Sai em nome de Jesus e venha. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. A Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. E hoje existem muitas pessoas se rendendo aqui. Fica aqui mais um meio aqui, por favor, querido. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Redentor. Obrigado porque os meus pecados foram lavados hoje, porque eu creio que Tu és o meu Redentor. Mais gente chegando, irmãos, olha que lindo. Deus é fiel. Este é um momento espiritual muito importante, porque a Bíblia diz que com o coração nós cremos para a justiça, mas é com a boca que nós confessamos para a salvação. Então diga: eu entrego a minha vida voluntariamente para o Senhor Jesus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, e eu creio que Ele está me redimindo agora de todos os meus pecados. Dirige a minha vida, Senhor, todos os dias da minha vida, até a partir de agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para lá. Eu quero pedir que você, por favor, siga com os diáconos. Eles vão ministrar na sua vida. Mas parabéns por essa decisão. Vocês vão ver a transformação que vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus é poderoso. Ele é poderoso, e Ele vai fazer isso na vida de vocês. Amém? Por favor, sigam aqui os diáconos. Eles vão orar por você mais uma vez. Levante a tua mão para o céu, meu querido. Daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de apresentar bebês. E eu quero dizer para você que você tem autoridade sobre a tua família. Talvez você seja o único crente da tua casa, mas você vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor quando salva tem uma aliança com a família. Então eu vou colocar a vida da minha família. Eu quero que você hoje coloque a vida da sua família diante do Senhor. E você vai pensar naquela pessoa que ainda não se rendeu a Jesus. E você vai dizer para Deus: Deus, eu não sei como, mas o Senhor é todo poderoso, e eu coloco a vida da minha família nas tuas mãos. Então levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me salvou, mas o Senhor tem uma aliança com a minha família. Até aqueles que não nasceram ainda,
já são seus. Senhor, aquilo que o diabo fez, o Senhor vai destruir, Pai. Porque eu profetizo na vida dos meus, que o Senhor vai completar a obra, Pai. E nenhum dos meus se perderá. Porque eu sou teu servo, eu sou teu filho. E o Senhor tem um negócio com a minha casa. Eu te agradeço, Senhor, porque a redenção é individual, mas o Senhor quer alcançar toda a família. Em nome de Jesus. Nunca se esqueçam, quando o cordeiro da Páscoa era oferecido, deveria ser comido por toda a família, porque Deus sempre desejou salvar a família. Então não desista de orar, porque tem um Deus no céu que sabe tudo, sabe a hora certa de tocar na vida e de transformar. Amém? João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e em meio aos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Escuta isso. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu.
Foi em questão de segundos, eu fui atingido, em sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água e pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar.
quando eu tinha 7 anos de idade, estava numa sala de crianças em Belo Horizonte, na igreja ao qual eu pertencia, e o pastor estava comentando sobre o céu. O pastor Mancebo Reis, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E ele tentou definir para nós, e ele definiu o que é o céu. E ele me perguntou: Isaías, o que você mais gosta de fazer? E naquela época eu não tinha uma bicicleta. Eu respondi: olha, eu gosto muito de andar de bicicleta, só que eu não tenho uma. E ele respondeu: no céu você vai ter algo melhor do que uma bicicleta. Dá para imaginar isso na sua mente? Eu parei, pensei e refleti: não tem condições. E logo veio à minha mente, o que a palavra de Deus nos coloca, que Deus preparou coisas para nós que a nossa mente não consegue imaginar ou decifrar. Mas pensando em céu, eu penso naquilo que Jesus prometeu, uma morada para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu fico imaginando Jesus Cristo sendo meu vizinho hoje, no céu. Minha mente hoje consegue imaginar tudo isso. Um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. E se eu deposito a minha confiança neste mundo, eu sou um dos mais miseráveis seres humanos. E eu não quero ser assim, porque a minha fé e o meu amor, eles estão firmados no Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar com a sua vida, com a nossa vida, desde agora e para todo sempre. Amém. E que Deus nos abençoe.